Dentro do próprio Botafogo, e aí tem um amigo botafoguense aqui que vai gostar dessa história, dentro do próprio Botafogo a gente desenvolveu uma ferramenta chamada Stat DNA. E tem diferença que às vezes os processos para a categoria de base têm registros diferentes do que os processos do profissional. Às vezes até por questão estrutural, porque um tem, outro não tem, entendeu? Mas não tinha dificuldade nenhuma nesse sentido. E o grande lance foi que o pessoal todo abraçou a ideia. Dá um exemplo para a galera que está vendo a gente, Marcelo. O que fazia? A ferramenta, ela fazia na o quê? Prática, na prática, ela... sei lá, a quantidade de suplementação que aquele atleta recebeu, quantos treinos ela fez, o quanto ele evoluiu de massa magra, o quanto ele cresceu, então, como que era tudo isso? isso, vou dar um exemplo. Quando isso, você, por exemplo, você falou de massa magra, por exemplo, né? Possível. Relação de percentual de gordura, massa magra, etc. Toda vez que eu abri a ficha do atleta, eu já tinha lá atualizado os dados mais recentes dele. De que forma? O fisiologista foi lá, fez uma avaliação de percentual de gordura. Foi lá e cadastrou. Só que quando eu abro o banco de dados, tem uma página que é a folha do atleta, a folha de dados dele. Ali já tem nome, total de jogos que vai contabilizando, total de minutos que participou, percentual de gordura atual, jogos onde ele atuou como titular, tudo num ambiente só. Só que isso preenchido por diversos profissionais. E não era uma coisa que tinha uma pessoa que ficar ali, né, manuseando e fazendo, todo mundo fazendo a sua parte de registrar o seu trabalho, dava um volume de tudo que acontecia com o atleta. Aí o que começou a acontecer? A gente começou a avançar para dentro do departamento de futebol, até o ponto de conseguir fazer um processo onde até o departamento jurídico tinha um espaço que era um espaço reservado, ou seja, com informações sigilosas. Então a gente tinha dentro daquele ambiente a possibilidade de fazer um registro de contrato ali e só teria acesso àqueles dados o diretor executivo, o departamento jurídico, os advogados, etc. O preparador físico não ia saber quanto era o salário do atleta, mas não teria problema nenhum, por exemplo, o advogado saber qual é o percentual de gordura do atleta. Isso não muda nada significativamente. Depende, se ele for X9 e quiser sacanear o atleta, ele fala não, na beleza, mas, tá gordo. Mas a ideia em si... tô de sacanagem. A ideia em si era você criar um ambiente onde todos poderiam colocar os seus dados, de forma sigilosa ou não, e era apresentado às áreas competentes. E o diretor executivo tendo acesso por cima de tudo, visualizando todas as áreas. É como se tudo estivesse debaixo do guarda-chuva dele, ele ali conseguindo visualizar toda essa estrutura. Entendeu? E aí as ferramentas que a gente usou da I2 foram a List Notebook e o iBase. Hoje quem comercializa essas ferramentas é a IBM. A IBM comprou essa empresa e hoje ela comercializa isso no Brasil. Só que mais nenhum clube desenvolveu. A gente desenvolveu durante 2 anos, implementou no Botafogo, captamos recurso à época. À época captamos cerca de R$2 milhões de investimento da área privada. E aí depois disso, com a mudança de diretoria, com a mudança de comando do clube, os processos não foram continuados. Mas a gente chegou a levar para a seleção brasileira, chegou a apresentar o professor Mano Menezes à época. E aí, ao passo que ele acabou também saindo da seleção, a coisa não chegou a evoluir. A gente chegou a levar, inclusive, outras ferramentas que a gente desenvolveu. Dentro do próprio Botafogo, e aí tem um amigo botafoguense aqui que vai gostar dessa história, dentro do próprio Botafogo a gente desenvolveu uma ferramenta chamada Stat DNA, onde a gente fazia as estatísticas, a gente começou, aí que eu comecei de verdade a trabalhar com a tecnologia mais aplicada à parte de desempenho. Porque todo mundo faz um scout, ou seja, o registro de quantas ações fez, né? Fez 20 passes, fez 20 chutes, fez 10 desarmes, etc. Só que assim, como isso aconteceu? Então, ao invés de ser só uma tabela de dados, a gente fazia a referência do dado com o vídeo. Então, antes isso era feito numa tabela com hiperlink no Excel, depois passou a ser feito na web, com a plataforma onde você fazia a consulta por intervalo de tempo e etc. E aí tem vários treinadores que eu trabalhei que foram fundamentais para que isso chegasse no nível como está hoje. A gente começou com esse processo do Stat DNA lá com o Jason. Vocês foram o primeiro a começar com isso? Sim. Os primeiros no Brasil? Sim. Já existiu o iScout? Não. Inclusive o iScout, quando chega ao Brasil, o primeiro que foi procurado fui eu. Porque eu já estava me destacando no cenário de apresentar no Futecom, né, no SoccerX. Vários eventos já estavam me convidando para apresentar o trabalho. Então quando eu falei que tu era o precursor, não exagerei não? Não, e não tem por que ter falsa modéstia, né? Não, claro que não, porque, assim, é verdade. É teu, não. Entendeu? Achei que tava te dando uma moral por mim mesmo. Não. Tava mentindo. Achei que eu tava mentindo. A questão, ainda bem que não, pô. A questão é que a gente começa a fazer isso, mas de uma forma muito simples, entendeu? E mostrando às pessoas como estava sendo feito. Porque eu nunca tive a pretensão de olhar para algo e falar assim, bom,
eu vou usar isso aqui para me garantir profissionalmente. Que tem muita gente que às vezes acha que tem um feudo ali dentro do departamento de futebol e como ele manipula e gere os dados, ele pode constituir aquilo ali a seu favor. O que eu passei a fazer? Eu passei a fazer registro dos meus processos e comecei a buscar pessoas pares dentro da comissão técnica para compartilhar aquelas ideias. Eu lembro que o que me fez passar a dar aulas, o que me fez passar a ir para congressos, etc., foi montar uma apresentação de 4 slides, chamar 4 ou 5 membros da comissão técnica que falaram com os demais, me reunir numa sala lá em General Severiano, apresentar hoje as minhas ideias de trabalho são essas e hoje eu consigo desenvolver isso. Foram 4 slides. Dali veio uma série de sugestões, críticas, elogios. Dali eu comecei a pensar numa didática. Eu já tinha trabalhado nessa empresa de TI com a parte de treinamento, ensinando como usar software. Falei, como é que eu uso uma didática para que essas pessoas se encantem com isso aqui, usem como ferramenta no dia a dia e passem a fazer com que o ambiente seja mais integrado. Que a questão da transdisciplinaridade seja realmente uma coisa leve e que as pessoas não se sintam presas, tipo assim, reféns de estar reportando e na verdade, olhando para aquilo falando assim, cara, isso aqui me preserva. Aqui eu estou registrando tudo que eu faço. Se eu estou fazendo de forma correta, isso aqui me preserva e eu deixo um legado para o clube. Eu não vou embora do clube por um motivo qualquer, seja por uma demissão ou seja por outra oportunidade, e aí eu pego e falo assim, não, beleza, eu estou indo embora, isso não é mais problema meu não, eu deixo ali um legado para o clube. E essa foi a ideia. Caraca, maneiro pra caramba.